E o Brasil pós-impeachment, como será? Esse é o debate que se travou aqui na reunião do Grupo de Acompanhamento Empresarial do Espírito Santo, coordenado pelo economista Clóvis Vieira. Nós ouvimos aí uma explanação muito importante do Rosenberg, dando um novo alento do Brasil depois do impeachment. Nós temos aqui no Espírito Santo, em funcionamento, o que nós denominamos de Grupo Permanente de Acompanhamento Empresarial do Espírito Santo. E por uma feliz coincidência, esse ano 2016, nós estamos completando 25 anos junto às empresas que são associadas, de diferentes segmentos, diferentes portes. Essa discussão, quer dizer, é muito interessante, que nós passamos por diversos planos. Começamos lá com o governo Sarney, passamos pelo plano Collor, pelo FHC, enfim, tudo isso. E hoje nós estamos num momento assim, extremamente difícil, né, que nós estamos atravessando, mas ao mesmo tempo em que a gente, uma situação inusitada, ou seja, um governo que não mais se sustenta e um governo em perspectiva. Então é essa perspectiva que nós tentamos desenhar na nossa reunião, né? O que será o Brasil pós-processo de impeachment? Há muito medo, há muita falta de orientação, então a gente está trabalhando exatamente nesse cenário aí. O que a gente fez? Nós reunimos um economista para falar dos cenários macro, fazer as projeções. Você verificou que a gente trouxe, por precaução, um cenário que a gente chamou de Temer para valer, ou seja, implementar as medidas que nós sabemos que serão extremamente duras e que vão gerar um certo desconforto ainda maior para a população, mas ela tem que entender que isso é um sacrifício para poder o país ter retomada do crescimento, ou um Temer que vai se deixar levar por pressões que vão exigir. Nós esperamos que seja um Temer para valer, porque o país realmente precisa retomada. Nós estamos com a previsão de crescimento para 2016 de menos 4,3%, quer dizer, um sofrimento muito grande, mas se as medidas serem tomadas para valer, a gente já começa a crescer, né, pelo menos ou minimamente 1%, 2% em 2018. Então é esse cenário que a gente trouxe. O economista falando sobre essa possibilidade, um financista para dizer, bom, e as empresas, como é que elas se preparam nesse momento, né? Fusão, aquisição, fundo de investimentos, capital externo. Então, em tudo isso a gente trouxe essa linguagem de como fazer, como se posicionar diante desse cenário. E agora vamos também ter uma discussão sobre a questão da lei anticorrupção. Ou seja, nós entendemos que o empresário, a profissão empresário, a atuação do empresário é uma profissão de risco, né? Ele tem prejuízos ou tem superávit, mas ele está sempre em risco. O que a gente está mostrando agora é o seguinte, que além desse risco inerente à atividade empresarial, tem um risco que não pode ser mais desconsiderado, que é o risco da exposição desnecessária. Nós estamos falando de quê? De evasão de divisas, de lavagem de dinheiro, atitudes que não mais se comportam, né, no Brasil de hoje. O mundo todo está reclamando. Nós tivemos um presidente do Banco Mundial que falou, pelo amor de Deus, não vamos mais alimentar a evasão de divisas, porque isso reduz o nosso atendimento aos programas sociais. Quer dizer, se todo mundo sonegar, o rebatimento vai ser em cima exatamente da dívida social. Então é preciso ter uma atitude, essa lei anticorrupção, ela veio para trazer aqui, hoje a gente está trazendo, que é sério, a postura tem que ser diferenciada. Nós trouxemos um experiente nesse segmento, que é um profissional que já atuou no Departamento de Justiça norte-americano, no Security Exchange, e ele foi responsável também pela equipe que treinou e implantou a lei anticorrupção no Brasil. Muito obrigado, Clóvis. Nós estamos aqui com o Luiz Paulo Rosenberg. Luiz Paulo, qual a visão que a gente pode esperar desse momento agora pós-impeachment, com a economia do jeito que se encontra hoje, desarrumada completamente? É um momento bem grave. Nós nunca passamos por uma recessão dessa profundidade. A percepção de desconforto, de insegurança da sociedade é muito alta e o desafio é grande. Entretanto, precisa ficar claro o seguinte, o grande empecilho à retomada do crescimento
Não tem nada a ver com o mundo vai muito bem. Não tem nada a ver com as nossas contas externas. O Brasil, pela primeira vez, está numa crise com quase 400 bilhões de dólares de reserva. Então isso é muito bom, é uma crise que fala português, não fala inglês. Outra coisa que está passando desapercebida, dada a gravidade do quadro, a inflação está em queda. A inflação chegou a bater 12%, e hoje, ela, daqui para frente, na taxa, ela está menos de 0,5% ao mês. Isso dá 5,5%, 6% ao ano. Então, há condições favoráveis para o presidente assumir e focar no principal problema, que é a recomposição das contas públicas. Esse é o grande desafio. E quando você fala em recomposição de contas públicas, tem dois jeitos de ver, ou meio copo cheio ou meio copo vazio. Meio copo vazio é o seguinte: o estrago que a Dilma fez é alguma coisa realmente sobrenatural. Ela conseguiu, com perda de receita, aumentar a despesa de tal forma que hoje a gente precisaria, entre aumento de imposto e redução de gasto, dotar o governo de alguma coisa como 150 bilhões de reais a mais por ano. Isso é uma missão muito difícil. Compara isso com uma empresa, por exemplo, né? Isso seria para uma empresa ela ter que provavelmente vender metade dos ativos que ela tem, demitir metade do pessoal, passar de supermercado para quitanda. É mais ou menos isso. O bacana é o seguinte: ele tem tempo para fazer isso. Quanto tempo? Depende da credibilidade. Ele está entrando com um cacife de credibilidade muito bom. O fato dele ter tido uma votação que o conduziu indiretamente ao poder, de 70% da Câmara, dá um poder de cobrança sem precisar ficar no troca-troca de cargos. Ele tem um partido que, além de ser o maior partido do parlamento, talvez seja o pior também, mas tem um projeto de Brasil extremamente interessante. Às vezes você vê um casal todo desgrenhado, nasce um filho que é um bibelô, né? É o caso do Ponte para o Futuro. Como é que uma megera como o PMDB conseguiu parir o Ponte para o Futuro, eu nunca vou entender. Mas a verdade é que é um projeto brilhante. E por tudo que o Temer tem dito e feito, ele vai seguir essa cartilha. Se ele segue essa cartilha, o mundo vai apoiá-lo de uma forma, as economias do resto do mundo, de uma forma enorme. A gente tem pesquisas, no seguinte: a participação de ações do Brasil, títulos do Brasil em geral, mesmo de renda fixa, nas carteiras do mundo inteiro, está num dos níveis mais baixos da história moderna. Então tem muito espaço. A hora que o investidor estrangeiro se convencer que o país está caminhando para a seriedade, tem muito dinheiro de fora para entrar e ajudar na retomada. O próprio empresário brasileiro, ele está à míngua, ele está sofrendo, ele só vê alguma saída na exportação. Quando ele sentir que existe esse espaço, eu acho que nós vamos ter uma boa resposta. Então, é importante isso, que o Temer jogue o tempo todo no ataque em direção a liberar a economia para o mercado, a cortar na carne dentro do governo, a enfrentar questões politicamente adversas. Claro que tem coisas boas também que ele pode fazer. Cogita-se ter o ministro da área de privatização, o Moreira Franco, um homem de confiança dele, um homem muito devotado a essa causa. Então, imagina o que seria a repercussão se o governo privatiza a BR Distribuidora. Não é vender a meia dúzia de ações e achar que algum holandês vai ser sócio minoritário do bando de safados que passaram por lá. Mas vende a BR Distribuidora, vende a Transpetro, faz um projeto de concessões de aeroportos, de portos, bem agressivo. Ele não só vai estar resolvendo o problema, como ele vai ganhando tempo. Quer dizer, quando você pergunta em quanto tempo ele precisa zerar o déficit público, em quanto tempo a dívida do governo tem que parar de crescer, depende dessa credibilidade. Se ele consegue o tempo todo ganhar espaço na mente dos investidores, esse período cresce e ele vai tendo resultados cada vez mais palpáveis. De qualquer forma, não tem como o Brasil de 2016 a 2018
ser pior na mão do Temer do que seria na mão da Dilma. Você colocou que o maior dever de casa que nós vamos ter que fazer é reduzir o tamanho do Estado, né? O custo do Estado, né? E um dos pontos que você evidenciou nos gastos públicos está a Previdência. Ah, não tem como escapar. Previdência é 40% do dispêndio público. Como trabalhar isso, hein? É mandar para o Congresso chegar e dizer, olha, acabou a diferença entre homem e mulher. Eles concorrem em tudo, por que a mulher pode aposentar antes que o homem? Acabou a diferenciação entre trabalhador agrícola e urbano. Rural e urbano tem que ter os mesmos direitos, as mesmas obrigações. Cabe isenções. E idade mínima. Não dá para... O Brasil ser o país com a menor idade de aposentadoria do mundo. Vamos trabalhar, nós somos um povo... Não foge à luta. Então, aumentamos a média para 65, vai fazendo progressivamente, não viola direitos adquiridos, mas vamos mudar, porque senão o que vai acontecer? Daqui a 10 anos, o cidadão que hoje está com 50, achando que com 60 ele aposenta, ele não vai aposentar coisa nenhuma, não vai ter dinheiro para o governo. E as leis trabalhistas? As leis trabalhistas, a proposta que tem eu acho muito interessante. Vê, justiça do trabalho é uma coisa que só existe no Brasil. O mundo inteiro, justiça é justiça, não tem especificidade com o trabalho. Mas eu até entendo a motivação. Tem um Robin Hood cuidando do trabalhador. Agora, a medida que se pede é muito singela. É o seguinte, independente do que diz a legislação, toda vez que o Sindicato dos Trabalhadores acertar alguma negociação com o Sindicato dos Patrões, isso vale independente do que diz a lei. Então, um exemplo bonito citado pelo professor José Pastore a semana passada. Uma empresa está trabalhando com seus funcionários, está se dando bem até, indo bem, não tem intenção de demitir, está na dela. De repente ela recebe um pedido extra, um pedido que vai durar 4 meses, e aí se extingue. Então, ela negocia com o sindicato o seguinte, olha, nesses 4 meses eu vou pagar hora extra absolutamente de acordo com a legislação. Mas vamos combinar o seguinte, acabou esse período, eu tenho que voltar para o salário antigo. O sindicato obviamente aceitou, todo mundo ganha. Ganha quem compra o produto, quem vende, o trabalhador que vai ter uma renda extra. O juiz do trabalho diz que não. Aquele acréscimo de 4 meses tem que ser incorporado para o salário dele por resto da vida. O que aconteceu? A firma não pegou o pedido, não aumentou a produção, não pagou mais hora. Isso não tem cabimento. A gente achar que... E no setor público também gera aqueles problemas de precatórios. Na área trabalhista, a única coisa que a gente quer é o seguinte, que se reconheça, como se faz no mundo inteiro, que o poder do sindicato de compreender as necessidades do seu trabalhador é maior do que qualquer juiz. Então ele sabe que se ele está passando por um momento em que a empresa está apertada e vai pedir uma redução de salário por 6 meses, ele vai dar e vai usar aquilo para buscar um aumento 10% real quando a empresa se recuperar. Como é que alguém pode interferir e dizer não? Vocês querem fazer esse acordo, mas não vão fazer. Com relação aos impostos, nós vamos prescindir do CPMF? Eu acho até que tem escolha. Eu, por exemplo, sou inimigo do CPMF, mas acho um absurdo o que as altas rendas pagam de imposto de renda no Brasil. Uma empresa um grande escritório de advocacia ou de economia paga pelo lucro presumido, paga aí uma coisa como 15%, e quando distribui dividendos não paga nada. Ou seja, o dono da empresa paga menos imposto de renda do que o trabalhador. Então, eu prefiro mexer por aí, eu prefiro aumentar a tributação na pessoa física e ir aliviando na pessoa jurídica. O que eu posso te garantir é o seguinte, a gente não sai desse imbróglio sem aumento de imposto, seja CPMF, seja imposto de renda, porque o buraco é muito grande, vai precisar disso. Mas talvez, num governo que tenha credibilidade, que está fazendo a coisa certa, a sociedade até se sinta solidária nesse esforço. Muito obrigado, Rosenberg. É um prazer. Estamos com o advogado Bernardo Weaver, que veio participar do encontro, falando sobre a lei anticorrupção. Um dos grandes motores dessa modificação, esse grande debate que resultou no processo de impeachment, foi a questão da corrupção, né? Sem dúvida. Apesar de não ser uma das razões explícitas do impeachment, eu acho que foi um dos grandes catalisadores da população e dos movimentos que foram para a rua
pedir uma mudança. E, obviamente, a lei anticorrupção foi, pode-se dizer, até mesmo resultado, se você olhar a data em que ela foi promulgada, 31 de agosto de 2013. Depois das manifestações. Exatamente. Ela vem como parte de um dos pacotes anticorrupção anunciados pelo governo. Vem no mesmo dia também que uma outra lei que a gente pode vir a falar depois quando falarmos de Lava Jato, que é a Lei de Organizações Criminosas, que foi também muito relevante para tudo que a gente está vendo hoje no país. Mas, sem dúvida, tanto um catalisador depois que surgiu, como o resultado da mobilização do povo brasileiro, talvez cansado um pouco do estado das coisas. A corrupção existe no mundo inteiro, né? Mas no Brasil essas proporções são muito grandes, né? Isso pode ser medido? A gente tem visto valores muito grandes serem circulados, né? Se eu não me engano, a Força Tarefa da Lava Jato falou em 10 bilhões de dólares da Petrobras somente. Já conseguiram recuperar 3 bilhões, né? Isso é inédito, né? Recuperaram na Suíça, só na Suíça, 800 milhões de dólares, que são exatamente 3 bilhões de reais e quebrados. São valores definitivamente muito grandes. Um dos órgãos que verifica ou tenta verificar quanto de corrupção há é a Transparência Internacional. Nós não somos o pior país do mundo em termos de corrupção. Somos certamente o único. A gente conversava aqui antes que eu morei em Washington. Em Washington a gente teve, acho que 2 dos últimos 4 prefeitos foram para a cadeia. Então não é uma exclusividade brasileira. O que tem se visto realmente são cifras muito elevadas, e a Transparência Internacional, uma vez mais, fez quase que uma competição esse ano dos maiores escândalos de corrupção do mundo. E eu não me lembro bem agora se a questão da Petrobras e da Lava Jato saíram em primeiro ou segundo. Em montante parece que foi o primeiro, não? Em montante é possível. Assim, eu lembro de alguns outros casos que foram citados. Você teve o caso do Ben Ali na Tunísia. É um país de uma economia menor, né? E mencionava-se, nesse caso, 2 bilhões de dólares. Aparentemente, no Egito, alegações contra o Mubarak que chegavam a 4 bilhões de dólares. Acho que a maneira como a operação tem se expandido também é digna de nota, né? Como ela tem chegado a lugares que a gente não imaginaria. Agora, isso foi espetacular, né? Esse trabalho da Lava Jato, né? É um trabalho para conectar com algo que a gente mencionou antes aqui, que tem muita relação com a outra lei que foi passada no mesmo dia que a lei anticorrupção, a 12846, tem muito a ver com a lei de organizações criminosas. Se você olhar, e é engraçado pensar, porque se você olhar todas as denúncias penais, as iniciais das ações penais propostas contra os indivíduos acusados, o que elas têm em comum entre si são o fato do Ministério Público ter usado esse conceito da organização criminosa. E isso permitiu ao Ministério Público, essa lei e o uso do conceito de organização criminosa, permitiram que eles usassem o conceito da delação premiada. Um novo conceito que se introduziu agora. Exatamente. Ele existia no ordenamento jurídico brasileiro de uma outra maneira, mas passou a ser melhor conceituado, digamos, pela lei de organizações criminosas, e certamente o grande mérito dos procuradores da Lava Jato foi ter usado muito agressivamente a delação premiada como instrumento de obtenção de provas, o que é inédito no Brasil. Isso é uma herança do que aconteceu na Itália, por exemplo?
Eu gosto de pensar por outro lado. Eu acho que se fala muito na Operação Mãos Limpas, né? Com a máfia, né? Com relação à máfia. Exato, exato. Eu acho que não conheço tão detalhadamente, mas o que eu posso dizer é o chefe da Operação Lava Jato, se chama Deltan Dallagnol. Ele, assim como eu, fez mestrado em Harvard e, acredito eu, focado em processo penal. E esse conceito da negociação de um acordo na esfera criminal é um conceito eminentemente americano. Interessante. Então, essa figura já existe no direito americano? Nos Estados Unidos, sim, há muitos e muitos e muitos anos. O nosso escritório tem uma associação com o escritório internacional e outro dia a gente conversava, eu e um advogado muito antigo, americano, que foi promotor, e eu contava um dos eventos da Lava Jato e falei para ele, então ofereceram para ele duas opções, uma não muito boa e uma outra melhor. Ele falou, mas esse é o truque mais velho do mundo e vocês só começaram a fazer agora? Eu falei, não, a nossa lei mudou só em 2013. Então, é certamente uma mudança de paradigma e que eu acho que está muito afeita a legislação americana, ao treinamento que foi dado à maioria, eu acho, dos procuradores da Lava Jato. E essa questão também, acho que veio despertar também um pouco mais de respeito pelas instituições no Brasil, não? É uma prova de fogo disso, não? Eu trabalhei com a América Latina toda. Sim, no BID. E tive muito contato, não só com a América Latina, mas com amigos de outros lugares do mundo e pessoas que no Banco Mundial cobriam outras áreas. O que eu posso dizer é que, em termos de instituições, o Brasil está certamente na liderança na América Latina, certamente. Isso, conheço vários países, sem nenhum demérito para eles. Em abstrato. Em concreto, eu acho que também, durante esse processo que a gente está passando hoje, e uma das razões para a minha volta foi que eu creio muito que nós estamos utilizando essas instituições para exatamente fazer essa mudança de cultura que você colocou. Então, eu acho que nós estamos usando as instituições que sempre tivemos, com novas ferramentas que surgiram, a lei anticorrupção, que a gente falou pouco porque é menos interessante, mas a lei de organizações criminosas, e nós estamos vendo uma transição, um período de transição, mas que eu acredito muito nele. Eu acho que nós vamos ter uma cultura empresarial mais ética no Brasil, nós vamos ter uma cultura individual mais ética e uma cultura, acho que até do poder público mais ética. É um choque importante para a sociedade brasileira. É difícil, mas eu acho que a sociedade brasileira hoje nós somos uma democracia madura, já temos bastante tempo e somos uma sociedade de pessoas honestas, trabalhadoras e que está pronta para isso. Muito obrigado, Edson. Thank you.